Vivendo sob perseguição. Consideraremos nesta exposição o seguinte texto bíblico: 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 6. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Muitos milhões de cristãos são vítimas de cruenta perseguição em todo o mundo. Desde que nasceu, ninguém foi mais perseguido do que o próprio Jesus, quando o inimigo das nossas almas, sob a forma de dragão, espreitava seu nascimento para devorá-lo. Outro, Herodes, a quantos inocentes ceifou a vida, quando estava em Jerusalém, a capital da Judéia, e em seu maldito propósito mandou exterminar todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme cuidara de se informar com os magos que foram visitar o menino para adorá-lo. Todo que decide ser discípulo de Jesus pagará alto preço diante das hostilidades que enfrentará. Aqui abro um parênteses para confessar que esse era um dos meus maiores temores, mas, para a glória de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Ele o tirou de mim, trocando o espírito de medo, o qual dele não provém, pelo espírito de fortaleza, que somente Ele pode nos dar. A causa essencial, básica, única, da hostilidade que enfrentamos, seja sentindo pavor, insônia, doenças, tortura física e psicológica e de toda sorte de males, é nosso amor por Jesus e o ódio que o mundo, sob o jugo do inimigo das nossas almas, nutre por ele. Cito aqui 4 aspectos a esse respeito. Logo em seguida a descida do Espírito Santo, os cristãos sentiram na pele horrenda perseguição por causa de Jesus. Assim teve início a perseguição da igreja, o maior adubo para o seu crescimento. Não apenas os que estão ligados a uma comunidade cristã, mas os que a nenhuma delas confessa como seu membro, como os cristãos secretos, são belos exemplos dos países de elevadíssimo ódio deles. A pobreza, a marginalização e o envolvente ambiente de criminalidade são reflexos e consequências da atuação do maligno sobre o ser humano. 2 são as formas escolhidas pelos que, mesmo tendo sua cabeça já lavrada pelo justo e soberano juiz, e sabendo que lutam uma guerra cuja derrota já está determinada, desenvolvem desesperada e odiosa luta, a qual, a despeito de ser invisível aos olhos dos homens, simplesmente naturais, tem como funesto propósito arrastar nossas almas ao destino que ele sabe que lhe está reservado. Ele usa instrumentos para isso. Quais são estes? A pressão e a violência são dos mais usados.
Essa pressão engloba um conjunto de atitudes malignas, como sejam insulto, escárnio, maus tratos, agressões físicas por aqueles que o maligno usa como seus fantoches, pois a luta não é contra a carne nem o sangue, e os seus anjos caídos junto com ele também assim procedem. Outros componentes no conjunto dessas malignidades incluem-se a exclusão social e de todos os tipos, destruição da família, especialmente dos cristãos, atos de brutalidade sexual, preferencialmente contra inofensivas crianças, prisões nas mais desumanas condições, tortura sem limite, tanto física quanto psicológica. Devo, neste momento, abrir outro parênteses. Deus não nos permite passar por tentação ou prova ou tortura superior às nossas forças. A crença de que determinada religião e nenhuma outra é capaz de salvar é outro grande engodo do dragão, pois nenhuma delas salva. Só Jesus Cristo, sob negação de si mesmo e rendição total a Ele. O exército das trevas é obstinado em seu ódio. Quem compõe esse exército? Principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Outro dos recursos do opressor é não só defender o ecumenismo, porque só há um caminho, o Messias, mas considerar a ideologia da qual seus seguidores são escravos. Então, outro dos recursos do opressor é não só defender o ecumenismo, porque só há um caminho, o Messias, mas considerar a ideologia da qual seus seguidores são escravos, marionetes nas mãos dos poderes caídos, os quais não podem enxergar por si mesmo, exaltando-se como superior, dispensando a orientação daquele que se chama pelo seu nome, eu sou, e por meio dela exerce uma pressão severa sobre pessoas ou grupos que a eles não aderem, sendo seus principais recursos para fundamentar sua heresia maldita e pela força bruta a intimidação e a tortura a níveis jamais anteriormente vistos, sendo seu método preferido a degola. Em não raros países, é um problema que se alterna, opressão progressiva e mantida, alternando-se a súbita e repentina explosão de brutalidade, atrocidade e violência contra os eleitos de Deus. Outros movimentos, se assim podemos chamar, forçam as pessoas à submissão ao controle de sua crença particular de modo sutil, subreptício, como agem as serpentes, progressivamente, ou de modo repentino em arroubos de violência, especialmente contra os cristãos. Não devemos esquecer o comunismo, se não estou em grande erro, o sistema que mais ceifou vidas de seres humanos no mundo, sendo os dos seus alvos preferidos os cristãos. A cereja do bolo nefasto, venenoso, é a corrupção e o crime organizado, um dos resultados da ação daquele que transfere seus poderes ao que virá sobre a asa das abominações. Não pretendendo me estender muito para não cansar sua atenção e, principalmente porque não me julgo capaz de fazê-lo,
pois tenho absoluta consciência das minhas próprias limitações. Inicio o encerramento dessas palavras voltando ao texto bíblico inicialmente citado, enfatizando a humildade, o respeito, o amor desinteressado ao próximo e rendição ao Senhor dos Exércitos, a Jesus Cristo, o único caminho a seguir para os que têm olhos para ler a palavra de Deus, ouvidos para ouvir uma pregação fiel à palavra, conferida como faziam os bereanos, agindo como ovelha do bom pastor, como escreveu João no capítulo 10, versículos 27 a 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esta é uma oportunidade para você verificar o tipo de solo que é seu coração. Aproveite-a, mas saiba que, diante do semeador da boa semente, não há obstáculos intransponíveis, como um solo árido ou improdutivo. Para ele, não há impossível, e agindo conforme sua vontade, quem impedirá? Reflita enquanto ele é seu advogado. Amanhã poderá ser um implacável juiz diante de você, sem que disponha de qualquer advogado. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.